E opa, bom vocês, hoje vamos de obra nova. Só que antes de estar começando o vídeo, eu queria estar passando aqui para estar recomendando o servidor do Discord. Entrando no servidor do Discord, você poderá estar encontrando algumas novas obras lá. Além de encontrar novas obras, você pode estar batendo um bate-papo até que legal comigo. E além do mais, eu passo alguns tempos jogando com algumas pessoas, seja você ou outro jogando comigo. Porém, você que está procurando obras novas, no servidor você estará encontrando algumas que você ainda não leu. Caso queira está entrando no servidor do nosso Discord, deixarei para vocês no primeiro link no comentário fixado. Mas então, parando com a nossa enrolação, vamos ao foco principal do vídeo. Já nossa história já se inicia em uma escola. Lá dentro, podemos ver duas pessoas sentadas do mesmo lado. Essa, em sua mente, dizia em sua mente que estava amando o nosso protagonista. Ela, na real, queria que ninguém chegasse perto de nosso protagonista. Caso alguém olhasse para ele, ela estará fazendo o favor de mandar a pessoa que fez isso para o outro mundo. Também na visão de nosso protagonista, ele também gosta de estar ficando perto dela. Eles se gostam na real. E o Kiko, esse era o nosso protagonista. Mas no entanto, nosso protagonista resolveu estar saindo para estar participando de alguns campeonatos de futebol. No entanto, ela estava de longe, só observando a casa dele. Ela em sua mente pensava estar invadindo a casa de nosso protagonista. Não pensando e fazendo, ela invade. No entanto, ao abrir, ela se surpreende, pois lá dentro ela acaba encontrando vários cartazes com a sua foto. Ela que não queria estar estranhando nada disso, o quarto de nosso protagonista, ela simplesmente começa a gostar mais de nosso prota. Mas nosso prota, que estava na real jogando, vê ela saindo de algum lugar. Vendo ela então andando, o nosso protagonista então saca uma câmera. Aquela câmera em sua mão, nosso protagonista nesse momento aqui, tenta nesse momento tirar algumas fotos delas. Mas tentando tirar, ela acaba vendo a presença de nosso protagonista. Vendo que ela viu ele tenta se esconder. No entanto, ela acaba meio que ignorando o moleque. Já no outro dia, podemos ver ela. Ela que nesse momento que está se confessando ao nosso protagonista, mas ela não sabia como fazer isso. Então, ela simplesmente chega no moleque e diz que queria estar conversando com ele. No entanto, isso deixou ele assustado, pois em sua mochila havia uma faquinha pequena. Ela simplesmente diz se ele ama ela. Nosso prota assustado, mesmo não sabendo o que estava acontecendo, ele simplesmente fala que sim. Assim, ambos então começam a gostar mais de si. Após ambos começar a falar as mesmas coisas para si próprio, a nossa moreninha aqui segurando já aquela peixeira na mão. Essa começa então a dizer ao nosso protagonista, se caso outra mulher tenta falar com ele, ela simplesmente estaria colocando isso nessa outra pessoa que tentou a sorte. E o mesmo vale para ela. Caso algum macho chegue perto dela, nosso protagonista estará fazendo o favor de mandar esse bicho para um outro mundo. Já então que agora ambos estão namorando, eles acabam tendo o seu primeiro encontro. Eles vão até uma certa praça. Essa praça, ele acaba se encontrando com ela. Ele pede desculpa pelo atraso, mas como era Natal, ela se desculpa. E além do mais, ela acaba entregando ao nosso protagonista um presente. No entanto, se ele começa a falar com alguma garota, ela estará fazendo o milagre do sumidão. Ele diz que não estará fazendo isso. Logo após, ela começa a perceber que nosso protagonista estava utilizando um yukata, dizendo que ficou ótimo com isso. Nosso protagonista falou mesmo. Ela estava utilizando a mesma roupa igualzinha dele. Ele queria estar tirando uma foto com ela. No entanto, nesse momento, duas garotas já aparecem do lado do moleque. No entanto, nosso protagonista, sabendo que vai dar ruim, ele acaba pedindo para que elas tirassem uma foto dos dois juntos. No entanto, a mesma já queria mandar essas aí que queria tirar a foto de nosso protagonista para um outro mundo. Mas deixando a ideia de querer mandar esse estranho para outro mundo, no outro dia já podemos vê-la na escola. No entanto, um loirinho tenta a sorte. Esse bicho queria estar convidando ela para que ela pudesse estar indo com ele em um karaokê. Nosso protagonista aparece por trás dele. Esse pensava em mandar esse bicho feio para um outro mundo. Mas nossa morena, ao ver isso, acaba gostando mais de nosso protagonista. Mas ela só chega nele e pede para que ele pudesse estar emprestando o seu celular para ela. Ele se perguntando por quê, simplesmente entrega ela, pois a mesma diz que se ele tivesse traindo ela, a sua faca estaria fazendo um milagre. No entanto, ele entregando, ele acaba vendo que em seu celular só havia fotos dela. Além dela estar encontrando mais de 1000 fotos suas, ela abre o contato. Lá, ela só vê que só havia duas pessoas. No entanto, agora que ela conseguiu estar pegando o contato de nosso protagonista, no outro dia já podemos ver ela mandando as mensagens ao nosso protagonista. Mas esperando, ela via que ele não respondia. Após 30 minutos, o moleque aparece na porta. Aparecendo já na porta da casa dela, ele entra simplesmente em seu quarto. Entrando lá dentro, ele fala para ela que estava estudando. Mas de um outro lado,
alguém estava se escondendo debaixo de algumas cobertas, pois essa acabou meio que vendo todas essas mensagens aparecendo para si. No entanto, aqui podemos ver o nosso protagonista por trás já novamente. Ele estava espionando ela novamente. No entanto, aqui ele estava tentando tirar a foto dela de novo. Tentando tirar a foto, ele acaba meio que percebendo que um velho estava perseguindo ela. Nosso protagonista, vendo isso de longe, simplesmente resolveu que ele está chegando perto do bicho. Chegando já perto, ele agarra aquele trem pela gola, fazendo algo cuja ameaça nada é ameaçadora. No outro lado já podemos ver essa aqui. Esta estudava na mesma escola de nosso protagonista. Sua amiga mais ela estava meio que conversando sobre algo. A de cabelo azul estava motivando a outra a querer se confessar ao nosso protagonista. Na pura sorte, ela tenta. Chegando em nosso prota, ela tenta falar tudo o que pensava. No entanto, ela acaba desmaiando. Logo após 10 horas depois, ela acorda. No entanto, acordando já, essa leva um susto, pois na sua frente, ela vê a namorada do moleque. No entanto, aquilo se passou umas 2 semanas, e ele já chegou nos dias dos namorados. Aqui essa estaria entregando um presente ao nosso protagonista, mas ele agora poderia estar escolhendo qual presente queria ganhar. Nosso prota escolhe o outro. Logo após escolher aquilo, ela abre. No entanto, ao abrir, eles veem uns dedos. Este dedo era literalmente daquela garota que tentou confessar ao nosso protagonista umas semanas atrás aí. Coisa nada suspeito, nosso protagonista passa a mais gostar dela. Ambos se abraçam. No entanto, em uma noite, nosso protagonista dormia igual uma pedra, mas por cima de si, a nossa morena estava lá. Ela estava acordando ele. Segurando na sua espada, ela começa a perguntar ao nosso protagonista o do porquê ele não respondeu ela. Ela acabou mandando 500 mensagens a ele e ele não respondeu nada. Logo após então perceber que ela mesma mandou as mensagens, ele fala para ela que literalmente a irmã dele tinha pegado o seu celular. E isto foi basicamente um dos motivos de ele não estar lendo as mensagens dela. Mas uma coisa que essa nossa morena pensou era de estar meio que se livrando daquela irmã de nosso protagonista. Mas nosso prota discorda com essa ideia. No entanto, nosso protagonista estava curioso para visitar a família de sua morena. Então assim, no outro dia, ele chega lá. Já chegando, a mãe dela acaba meio que conversando com o nosso protagonista, já agarrando em seu braço. Ambos começam a entrar. No entanto, a nossa morena aparece segurando a sua pequena peixeira para estar espantando ela. Não conseguindo, ambos entram lá dentro mesmo. No entanto, no outro dia, podemos já estar vendo ela em um parque. Ela estava de boas, porém do nada, um loirinho aparece tentando uma sorte. Este queria estar ficando com ela, mas ela fala que estava já namorando. Então, por falar isso, esse loirinho simplesmente resolveu querer estar saindo deste lugar um pouco para baixo. E além do mais, esta aqui começa a pensar que se nosso protagonista estiver falando com uma garota, nosso protagonista estará indo dessa para uma melhor já. No entanto, enquanto ela ficava pensando nisto, de um outro lado já podemos ver aquele loiro de antes. Ele queria estar ficando com a namorada de nosso protagonista. Enquanto ficava pensando que o moleque lá, o nerd, era sortudo demais, na sua frente o nosso protagonista já aparece. Aparecendo e vendo esse loirinho sentado, ele simplesmente começa a andar em sua direção. Agarrando em sua gola, ele começa a meio que ameaçar um pouquinho o bicho. E além do mais, ele não quer que esse bicho aqui não converse mais com ela. Logo após falar essas belas ameaças, nosso protagonista simplesmente sai. O bicho fica surpreso com a força de nosso protagonista. Surpreso com aquilo, ele simplesmente some daí. No entanto, caído no chão, ele vê 2 pessoas chegando perto de si. Estas eram literalmente 2 garotas que estavam apaixonadas por esse loirinho. No entanto, elas estavam segurando umas coisas em sua mão. E além do mais, elas duas acabam convidando ele para estar saindo. Caso não aceite, uma coisa boa não estará acontecendo. Mesmo que as duas sejam gêmeas, elas teriam que estar meio que tendo uma personalidade um pouco diferente entre si. Elas então, no momento, começou a ler mangás sem parar. Então assim, foi fácil achar um personagem ideal para que elas pudessem seguir. Uma delas queria ser a caladinha. No entanto, a outra acaba vendo os 2 malucos na sua frente. Isso acaba mudando a ideia delas. No entanto, no outro lado, já podemos ver o nosso protagonista escrevendo uma coisa. No entanto, a nossa morena já aparece na sua frente, segurando sua peixeira. O do motivo principal dela estar aqui, quais ameaçando o moleque dessa parte dessa para melhor, que ela estava sonhando que o nosso protagonista, em uma noite aí, tinha traído ela com outra pessoa. No entanto, nosso protagonista refuta dizendo que nessa noite, ele simplesmente estava na sua janela, observando ela dormir. E além do mais, ele até tirou uma foto dela dormindo. No entanto, isso que ele acabou de falar deixou os 2 bastante felizes. No entanto, as gêmeas acabam encontrando um mangá interessante. Neste mangá, ela lia uma história sobre um cara que entrou numa gangue. Para isso, então, ela acaba chamando a sua irmã gêmea. Assim, então, ela diz a ela que queria estar arrumando um cara literalmente igual a esse. Então, para isso, ela começa a andar
andar, pois na sua escola havia vários caras igual aqueles bichos. Andando lá, ela acha então dois. Enquanto ela ficava com aquilo, de outro lado já podemos ver a nossa branquinha. Esta lia um mangá. No entanto, ela tinha um irmão um pouco problemático. Este tinha um trabalho importante. No entanto, às vezes, ela acaba meio que ficando até tarde em seu trabalho. Seu trabalho era simples: eliminar pessoas que acabam se juntando na amizade com ela. Nesta cama, havia uma das amigas dela. No entanto, essa não sentia mais uma de suas pernas. Ali, só o pó, ela pergunta à nossa branquinha ou do porquê fez isso. Não respondendo, de outro lado já podemos ver a nossa morena. Na porta, alguém chamava por ela. Assim então ela pede para que aquilo entrasse. Então entrando, essas duas acabam meio que pedindo a ajuda dela. A ajuda de nossa morena era a simples coisa: poder capturar o namorado dela. Elas tentam se confessar para um cara e ele aceitou, no entanto não quis estar ficando perto delas. Já que aquele cara então corria delas, ela então dá a dica de que se caso corresse novamente, elas poderiam estar simplesmente quebrando a perna desse cara. Após essa bela dica, no outro dia podemos ver os dois andando pela cidade. No entanto, do fundo, podemos ver esse velhinho. Ele pensava que a juventude era aquela coisa chata. No entanto, ele acaba vendo dois casais, o nosso protagonista. No entanto, ele leva um susto ao ver que os dois estavam comentando. Um lá dizia que se algum cara olhasse para ela, ele estaria mandando esse bicho para o outro mundo, deixando esse velhinho bastante surpreso com a resposta de nosso protagonista. Seguindo com seu encontro, podemos ver ele em uma noite. Nesta noite, vemos a nossa morena dizendo que o encontro que eles tiveram foi bastante divertido. No entanto, enquanto voltava para casa, um dos caras meio louco da cabeça tentou assaltar os dois, mas a nossa morena e nosso protagonista acabou meio que botando uma ameaça no seu certo lugar. Este nem quis mais tentar a sorte, pedindo para falar novamente o que ele queria fazer. Nossa morena fala que o encontro deles ainda não acabou. Para isso, eles vão tentar pegar um bichinho lá. Então ele tenta a sorte, colocando a moeda. A máquina tenta pegar aquilo. No entanto, sua tentativa não foi tão boa. O bichinho que pegou caiu. Nosso protagonista pensa que isso estava quebrado, tentando falar com um dos funcionários. Ele acaba meio que dizendo que não estava, mas por ter respondido ele pede para que arrancasse aquilo lá à força mesmo. Assim então, após pegar aquele ursinho, ele entrega para ela. Após pegar aquilo, ele sai. No outro dia na escola, podemos ver ela numa boa. Enquanto ficava ali escrevendo alguma coisa, do fundo podemos ver essa queria estar convidando a nossa morena para estar indo no karaokê com elas. Elas pensam que seria um negócio um pouco adulto, mas na visão dela, acaba meio que sendo outra coisa diferente. Ela queria apenas estar entregando uma sacola meio estranha ao nosso protagonista. Após esses belos pensamentos, nossa morena estaria indo embora. Nosso protagonista seguiu ela até o metrô. Após seguir ela até o metrô, ele acaba se despedindo dela. Após entrar dentro do metrô, ela sentaria em um canto. No entanto, um outro bicho aparece ao seu lado. Este queria estar ficando com a nossa morena. Esse bicho pensava que era 1000 vezes melhor que o nosso protagonista. Mas minutos depois, aquele trem lá parte dessa para o melhor. Os guardas ficam surpresos ao ver isso. No outro lado, podemos ver aquela gêmea. Ela via que o seu tal namorado ainda estava ignorando ela. E elas não estavam gostando mais disso. Ao lado lá de seu amigo, ele sente a presença das duas para ele. No entanto, o outro começa a perguntar se alguém estava olhando para ele. Elas falavam que um dos caras lá tinha meio que falado para o outro ignorar essas duas, mas isso só fez esse cara ficasse um pouco com medo das duas. Mas as duas aparecem dizendo que queria estar indo em um karaokê. Ele, não podendo recusar, simplesmente vai nesse negócio. Então lá dentro podemos ver este queria estar ficando na real com a irmã dessas duas gêmeas, mas as duas gêmeas começou a perceber que seu lourinho não estava pensando nas duas, em si estava pensando na outra. Para isso, elas então irá mudar o gosto desse lourinho. Então, no outro dia, podemos então ver a nossa morena. Ela acordando então, essa desce de seu quarto. Descendo, ela vê a sua mãe fazendo algumas coisas. No entanto, a mesma diz que o pai dela estaria meio que voltando da prisão. À noite, podemos ver o cara na prisão lá. Este estava ansioso para estar vendo já a sua filha. Enquanto viu uns álbuns lá, um guarda aparece, dizendo que ele finalmente poderia estar voltando. Tremendo de medo do cara, ele simplesmente vai. Mas no passado, o pai da nossa morena acabou meio que mimando um pouquinho ela. No entanto, ela não gostava das outras crianças. Ela achava outras crianças um pouco chato demais. Então, a ideia vem na mente desse cara, que ele poderia estar eliminando todos esses moleques para ela. Mas essa acabou meio que discordando, pois essa coisa era um pouco violento demais. Mas um dos motivos principais do pai da nossa morena proteger tanto ela, é que um dos moleques gosta de estar atormentando essa criança. Na escola, um dos caras agarra seu cabelo. Eles tentavam cortar seu cabelo. No entanto, o pai dela aparece num bom momento. Ele vendo isso tudo acontecendo, ele acaba meio que tendo uma ótima ideia.
ele não estará batendo nos moleques, mas então assim ele vai até a casa do pai dos moleques. Já chegando lá, ele tenta ter uma conversa razoável com eles, dizendo que os moleques deles estavam batendo em sua filha. Como os caras queriam estar partindo para a agressividade, ele apenas fez o baile. Ele se defendeu, puxando a peixeira para fora. Ele acabou mandando os dois, a família do moleque, tudo para o saco. O moleque logo após aparecer, viu tudo isso acontecendo. No entanto, ele não estaria fazendo mal algum com o garoto. Já no outro dia, podemos ver que o pai dela acabou sendo preso. O motivo de ser preso é que ele fez aquela limpa um pouco doida. Após ser preso, uma das pessoas diz que ele não merecia 10 anos de prisão, em si uma prisão um pouco mais longa. No entanto, a filha dele acabou não gostando da ideia de que ele fosse para a prisão, mas ele simplesmente diz que voltará. Ele voltará no momento que ela estiver no ensino médio. No entanto, algumas pessoas não gostavam da ideia de estar ficando preso por um curto de tempo. No entanto, já no outro dia, podemos ver ela. Esta ficou literalmente sozinha. Ela não teria mais amigos nenhum. No entanto, ao seu lado, parece o nosso protagonista. Ele não ligava para o que acabou de acontecer. Em vez disso, ele começou a perguntar a ela o que desenho ela fazia. No entanto, a mesma começou a perguntar ao nosso protagonista se ele não sentia medo dela. Perguntando sobre isso, o nosso protagonista simplesmente responde uma simples coisa. Que o pai da nossa morena simplesmente fez aquilo por uma coisa boa, pois os moleques acostumavam mexer sempre com ela. Ela não poderia estar fazendo nada. Como não pôde, o pai dessa nossa morena acabou fazendo aquilo tudo com a família daquele pirralho. No entanto, agora ela estará ficando um pouco mais melhor, sem ter ninguém ao seu lado infernizando sua vida. Isto acabou fazendo que ela gostasse de nosso protagonista. No entanto, no dia do Halloween, nosso protagonista acabou meio que colocando uma fantasia de Halloween. Ela foi de um capirotinho, nosso protagonista foi de Jason. No entanto, a fantasia que nosso protagonista utilizava era a fantasia que nossa morena deu a ele. Nossa morena, neste momento aqui, não estava bastante feliz com alguma coisa. Nosso protagonista, confuso do que estaria acontecendo, ele acaba perguntando a ela. Logo após então, nosso protagonista pergunta a ela o que estava acontecendo. Ela simplesmente responde que o pai dela estaria voltando. Para fazer que ele fosse até a casa dela, ela acaba puxando a peixeira, dizendo que estaria indo. Vemos ela chegando em sua casa. No entanto, lá, o pai dela acabou chegando. Ambos de sua família estavam bastante felizes com sua presença em sua casa, mas já ela não queria estar ficando aqui. Ela queria subir direto para o seu quarto. Então assim, ela faz. Após subir, podemos já ver o pai dela e a mãe dela num lugar romântico. Ambos estavam comemorando a sua volta da prisão. No entanto, por trás lá, já aparece um diretor da prisão. Ele estava basicamente sentindo saudade dele na prisão já, por não ter mais ninguém derrubando sabão no chão. Ele sentia essa saudade. Nosso prota simplesmente acaba pegando o negócio de tirar foto. Lá, ele tira foto dela. No entanto, nosso protagonista começou a perceber que sua face agora estava bastante triste. Nosso protagonista fica bastante preocupado com isso, mas na sua frente, ela acaba passando. Mas enquanto isso rolava, de outro lado já podemos ver aquele loirinho. Ele foi capturado pelo pai daquela gêmea. Elas acabaram postando nas redes sociais que estavam querendo ficar com ele. Ele queria estar conversando um pouco pessoalmente com esse loirinho para estar vendo a história completa. Mas do nada, a coisa mais normal do mundo, a nossa morena aparece com um saco segurando. No entanto, já o nosso loirinho acabou se safando um pouquinho. Na noite anterior, o pai delas acabaram deixando isso passar, pois o loirinho não estava querendo ficar com elas. Por não querer então ficar, ele então irá deixar essa passar. Mas do fundo, as gêmeas estavam olhando para eles. Mas já pessoalmente, essas começam a perguntar ao nosso loirinho o que estava conversando ontem à noite. Não podendo responder nada, ele acaba baixando a cabeça. No entanto, as gêmeas começam a perguntar o que estava rolando. Ele simplesmente não poderia estar ficando falando com ela. Ele queria estar ficando sozinho. E além do mais, o pai das duas era um pouco doido da cabeça. Além de ser ele um pouco doido, as duas eram a mesma. Mas ele, ao falar isso para as duas, elas acabam meio que não gostando disso. No entanto, em vez de fazer que as duas sumissem da sua frente, fez as duas chorar. Isto chamou a atenção do pai dela. Em vez de fazer que as duas sumissem da sua frente, isto chamou a atenção do pai dela. Mas após ver que o pai daquelas duas gêmeas irá fazer aquele moleque chorar vivo, de outro lado já podemos ver o nosso protagonista acordando, pois já na porta da janela, o nosso protagonista escuta um barulho. Pegando seu óculos, ele olha a janela, olhando, ele vê nossa morena. Ela queria estar entrando, nosso protagonista simplesmente deixa ela entrar. Deixando entrar, podemos já ver ela debaixo da coberta com o nosso protagonista. Lá então, nosso protagonista mais ela começa a ver um filme de terror nada assustador. Enquanto via aquele filme, de outro lado já podemos ver aquelas duas gêmeas. Ela chega no pai delas. Chegando já perto, elas então começam a reclamar
reclamar com ele, pois ele havia brigado com aquele loirinho de antes. No entanto, esse cara não gostou de que elas veio aqui reclamar com ele sobre aquele assunto, não querendo mais conversar sobre isso. Ele falava que estaria lidando com aquilo tudo sozinho, pensando em estar indo lá. Então, na porta, ele encontra com a nossa morena. No entanto, ele começa a perguntar onde que ela estava. Esse cara pediu para que ela pudesse trazer o nosso protagonista até a casa dele. Ela então concordou com a ideia. Assim, então, ela chega no nosso porta, nada ameaçador, ela convida ele para que o nosso protagonista pudesse estar visitando a sua casa. Ele simplesmente concorda. Já na casa da nossa morena, podemos ver o cara chegando em sua casa. Chegam lá já, a nossa waifu já então recebe esse cara. Recebendo, ele fica ansioso para estar encontrando com o nosso protagonista. Esta iria fazer uma comida, mas esse já estaria preparando as coisas para o nosso protagonista. Enquanto esse ficava esperando por nosso protagonista, ele chegando, esse então começa a perguntar a ele se ele é o namorado de nossa morena. Respondendo que sim, ambos então logo em seguida naquele lugar começam a se encarar. Ele pensava que poderia estar mandando esse cara para um outro mundo por ela. O pai dela estaria mesmo que pensando na mesma ideia. No entanto, na mesa, a nossa morena lasca uma faca, impedindo que tudo isso aconteça. E além do mais, a nossa waifu já aparece entregando a comida a eles. Porém, do fundo, as gêmeas acabam encontrando com o nosso protagonista. Ela, neste momento, não gostou tanto de nosso protagonista, segurando uma peixeira, pensando em fazer alguma coisa. A nossa morena já brota do fundo, impedindo que alguma coisa aconteça, pois ela estaria enfiando no meio disso tudo. No entanto, o pai da nossa morena convida eles para estar comendo. Eles acabam finalizando. No entanto, ele queria fazer uma outra coisa na cozinha. Para isso, então, convida o nosso protagonista para estar indo até lá, mas ele, nosso prota, com a ideia de querer mandar esse bicho já para outro lugar, aceita fácil. Nosso protagonista, nada forçado, ele simplesmente começa a seguir o pai da nossa morena. Mas já lá dentro da cozinha, nosso waifu começa a se perguntar o que estaria rolando lá dentro. No entanto, um minuto depois, eles voltam. No entanto, o pai da nossa morena começou a achar o nosso protagonista um pouco legal. Outra, aqui até achou que isso não estaria acontecendo nunca na vida. Logo após isso então, o nosso protagonista estaria indo embora, mas nossa morena estava desconfiado disto. Saindo então, podemos então ver ele andando pelas ruas. No entanto, alguém estava seguindo por ele, mas nosso protagonista percebeu sua presença. Percebendo, ele começa a falar com ele. Ele pede para que ele pudesse parar de fazer essas coisas clichês. O nosso protagonista percebe que ele estaria fazendo o mesmo com aqueles moleques que estavam infernizando a vida da filha dele. No entanto, nosso protagonista, menos preocupado com isso, começa a lascar na cara dele umas verdades. Das verdades que ele tacou, ele acaba no fim rindo na cara de nosso protagonista. No entanto, ele acaba lascando outra verdade na cara de nosso prota, que ele não só matou aquilo, em si, ele já fez centenas de vítimas já. E a melhor parte era que ele já tinha se trancado em um certo lugar e nem sequer poder sair. Ele não passou só 5 dias trancado em um certo canto. No entanto, nosso protagonista percebeu que mesmo não querendo, esse cara gostou de nosso protagonista. Agora ele então estará aceitando o nosso protagonista perto dele. No entanto, esse cara tem um pavio curto, pois de todas as pessoas que esse cara já viu na vida, ele nunca gostou de ninguém. Nosso protagonista é o único cara que esse suportaria de estar perto. Nosso protagonista só via ele então indo embora. Mas indo embora, ele pediu para que nosso protagonista visitasse ele em uma outra hora. Surpreso de quem seria esse cara, de outro lado já podemos ver a nossa wife. Lá, ela procurava pelo pai da nossa morena. Lá, descobrimos uma coisa, que a nossa wife era na real uma policial. Mas já chegando já em casa, ele já é bem recebido pela nossa morena. Essa já atacava na sua cara uma peixeira, mas ele desvia. Desviando, ele sai correndo. Correndo por ali então, ela acaba falando sobre ele por ter ameaçado o nosso protagonista só um pouquinho. No outro lado de algum lugar, podemos já ver aquele grupo do loirinho. No entanto, um dos caras que trabalhava para o loirinho se perguntava onde que estava ele. Enquanto ficava se perguntando, no outro lado do mundo já podemos ver ele acordando dentro de uma caixa. Abrindo então, o nosso loirinho começa a perceber uma coisa, que ele agora acaba se encontrando no deserto Saara. Mas há muitos anos atrás, já podemos ver uma cena de crime. No entanto ali, essa aqui, vulga nossa wife, estava meio que olhando isso que estava acontecendo. Esta ficou surpresa com o cara que fez esse estrago aqui. No entanto, ela percebe que isso foi tudo culpa de uma corrupção aí. Ela não liga então para esse caso que acabou de acontecer.
acontecer, mas de um outro lado, alguém mirava já na sua cabeça. Este era basicamente o pai da morena nossa. No entanto, ela percebia que algumas coisas estavam meio que se encaixando nesse assassinato. Então, para isso, ela vai falar com o chefão do alto escalão. No entanto, chegando lá já, esse cara acaba falando que aquele acontecimento de tudo lá foi apenas um roubo. No entanto, quem bateu as botas lá foi literalmente um político. Esta ainda queria estar procurando por pista para achar o real culpado. No entanto, esse chefão seu aqui disse para que ela pudesse ficar de boa, ou seu emprego de policial irá pro saco. Mas após um bom tempo, ela acaba meio que indo em uma festa. No entanto, ela não gosta tanto de festa, mas mesmo assim foi. Já chegando lá, aquele cara lá que ela conversava antes, aparece. Cara, acabou investindo uma grana alta em seu departamento. Mesmo assim, ela acabou meio que desistindo daquele caso de antes. No entanto, o cara que estava na sua frente era basicamente um oponente político dele. Essa encaixa tudo perfeitamente aqui. Mas no canto, ela acaba escutando uma voz dizendo que aquilo tudo que ela acabou de pensar era real. Aquele lá era basicamente um cara que contratou ele para fazer aquela limpa naquele trem, pois ele queria estar vencendo facilmente o seu cargo de político. Como tinha um obstáculo, ele só pediu para que esse cara na sua frente limpasse aquele obstáculo seu. Mas por estar do mesmo lado do cara que ela estava procurando, ele devia ficar do seu lado como um prova. Mas este acaba dizendo que uma boa investigadora devia saber que só um cara não controla uma polícia, e sim controla a gangue toda. Após dizer isso tudo, então, ela simplesmente sai deste lugar. Saindo, ela acaba meio que sendo perseguida por aquele cara adiante. Ele começa a perguntar onde que ela estaria indo. No entanto, aquele cara acabou meio que falando seu nome, Yuno. Ela, quando escuta seu nome vindo da boca dele, ela fica surpresa com isso. No entanto, esse cara simplesmente responde que precisou estar fazendo algumas investigações em cima dela. No entanto, o pai da nossa morena aqui, vemos ele conversando com a nossa wife. Ele pede para que ela pudesse parar de investigar o chefe dele, mas ela não queria. Não querendo, ela sai. Ela até falar que poderia estar mandando ela para um outro mundo, caso fosse necessário. Então, saindo por ali, esse cara então só começou a andar em sua direção. Após isso, então, ele saca uma injeção, lascando em seu pescoço. Ele via que ela era uma pessoa que não devia estar batendo as botas fácil. Para isso então, esse cara leva ela para um lugar um pouco mais seguro. Na cadeira, ele amarra ela. Após um tempo, essa acordando, ele fala que foi uma honra capturar uma investigadora como ela. No entanto, por trás, já aparece outro cara dizendo que essa estava doida para estar abrindo uma investigação aí que ele não queria que fosse aberta. Então, né, esse cara meio que deu vários avisos para ela. Ela poderia estar desistindo, mas quis continuar. Aqui então terá seu fim. Andando para frente, ele pega na sua pistola. Assim, ele dará o fim nela. No entanto, o outro dá o fim primeiro nesse cara. Essa, quando vê isso acontecendo, fica bastante surpresa. Mas já caído lá no chão, vemos ele se perguntando o do porquê isso aconteceu. Com uma cara de nada de surpreso, vi esse cara chegando já perto de si, apontando a arma para si. Ele lasca vários tiros nele, pois ele não estava mais trabalhando com esse cara. Só que lá por trás, a nossa wife acaba se perguntando do porquê ele acabou de fazer isso. Ele simplesmente responde que uma coisa que ela falou motivou ele. Ela queria estar vivendo em um mundo onde que corruptos não deviam viver. Ele acaba fazendo o que era o básico, só que mesmo salvando ela, ela fica confusa. No entanto, ambos vão até um certo jantar romântico. Lá, esse cara acaba pedindo desculpa novamente por aquele acontecimento ter rolado. Mesmo que ele trabalhava para o seu político rival, ele ainda preferiu ficar em um mundo onde que não tem corrupto. E graças a ele, o político corrupto que nossa wife odeia foi dessa para uma melhor. No entanto, ele devia estar ficando do lado do corrupto que bateu as botas. Essa coisa deixou a nossa wife bastante confuso. E além do mais, pedir na moda antiga não iria conseguir fazer aquele cara parar na prisão, pois ele conhecia cada um dele. Cada um daqueles caras estava na sua palma de sua mão. No entanto, nesse momento, ela cansou de estar ficando com esse cara já aqui. Ela queria estar indo embora, pedindo para que pudesse sair. Ele então permite que ela sumisse daqui. Já então, saindo dali, ele pede por última coisa a ela, já que ela odeia corrupto. Esse cara então queria estar se unindo a ela para meio que caçar cada um desses bichinhos. De todas as pessoas, esse cara gostou mais desta. Então, ele acaba convidando ela novamente para um novo encontro. Essa então, ao ver esse convite, facilmente aceita ele. Sentado no sofá, a mãe das nossas morenas contava isso tudo para elas.
Esta era basicamente a história de como conheceu esse cara. No entanto, uma delas acabaram percebendo que essa história era um pouco louca. Ela, aqui atualmente, é uma pessoa normal, mas mesmo assim já era tarde. Elas poderiam estar indo para a cama. Uma delas não queria estar indo, pois ainda era cedo demais. Só que isso ativou ela mesmo do passado, pedindo para que elas não desobedecessem ela. Lá então, essa vai para a sua cama. Após todas irem dormir, em um porão já podemos ver os dois lá. Eles estavam cercados por algumas armas. Ela acabaram de limpar uma certa pessoa desse mundo que era um pouco chato. Enquanto ela pensava em contar um pouco mais da história do seu passado, de outro lado já podemos ver os dois se encontrando. Nossa protagonista estaria vendo outro filme com ela. Só que por trás havia um cartaz dizendo que poderia estar rolando uns tipos de acidentes em um certo canto. E eles deviam tomar um pouco mais de cuidado. Mas nossa protagonista nem ligando para isso. Ele mais ela segue em frente. Após aquele bom filme de ver, eles acabam saindo do cinema. Por sair do cinema, esta pergunta ao nosso protagonista se ela poderia estar indo em sua casa. Nossa protagonista dá uma recusada, pois tinha uma coisa que ele não poderia estar deixando. Entendendo errado as coisas, ela já puxa a peixe. Mas no entanto, a mãe de Yukino não estava gostando de saber que ele tinha uma namorada. Pensando no que estaria fazendo com ela, no outro lado já vemos o nosso protagonista chegando. Ele via que ela estava dentro do seu quarto. Lá dentro, ele viu um fogo saindo, já entrando. E Yukino se surpreende ao ver sua mãe queimando todas as fotos de sua namorada. E além do mais, o que motivou ela a queimar as fotos tudo foi as suas notas. Mas enquanto aquilo tudo estava acontecendo, em um porto de avião, podemos ver uma pessoa chegando. Esta pessoa que chegava do porto de avião era na real o nosso loirinho. Nosso loirinho acabou chegando do deserto Saara, no Japão. Após sentir saudade do Japão, ele acaba lambendo o chão um pouquinho. No entanto, na sua frente, ele acaba vendo já o pai da nossa morena. Ele, quando vê ele na sua frente, esse loirinho se trava por completamente. Mas já de um outro lado lá já podemos ver o nosso protagonista preocupado com as fotos que foram queimadas. No entanto, a mãe dele simplesmente acaba apontando o dedo para ele. Em seguida, acaba dizendo ao nosso protagonista que suas notas caíram 4%. E devido a isto, ela achou então que nosso protagonista começou a ficar um pouco folgado demais. Mas isso tudo começou a mudar foi por causa daquela garota que ele conheceu. Ele terá que mudar ou ela terá que dar um fim naquilo. Enquanto isso rolava tudo aqui, este outro lado já vemos o loirinho. Este acabou meio que sendo seguido até a sua casa. E já que foi seguido então, ele pede para que ele não fizesse mal algum aos seus pais. Já chegando então, ele já é bem recebido em sua casa. Lá então, eles começam a conversar com o pai deles. Mas já na escola, podemos ver Shigawa. Ela estava procurando por nosso protagonista, mas um dos líderes dos estudantis chega nela e diz que o nosso protagonista só não veio hoje pois estava doente. Mas pensando, ela começa a ligar os pontos. Pensando então, ela liga. Assim, ela começou a pensar em uma coisa. Pensando então, ele vai na casa de nosso protagonista. Chegando lá já então, ela tenta abrir a porta, mas ela estava trancada. No entanto, a porta abre de uma vez só, caindo para trás. Ela vê então a mãe de nosso protagonista na sua frente. Só que Ishigawa nem liga para o que acabou de acontecer. Ela só está preocupada com o nosso pró, perguntando onde que Yukino poderia estar. Ela fala que ele saiu. Ele poderia estar vivendo uma vida comum, mas via que ele ainda não estava preparado para isso. E além do mais, a nota dele caiu 4%. E agora, ela encontrou o real culpado disso. Já então que a mãe de Yukino acabou encontrando seu real culpado, ela aqui estaria fazendo o trabalho limpo, enquanto essa mesma puxava a pistola para ela. Do lado ali, a porta abre. Este era basicamente um dos seus funcionários. Este cara então começa a falar com ela. Este cara dizia que uma pessoa, digo, o primeiro-ministro, estava ligando para ela. Não podendo recusar a chamada, ela simplesmente deixa para fazer isto em um outro dia. Saindo então, em um prédio, já podemos ver então o nosso protagonista. Em sua mesa, ele fez um desenho sobre ela. Lá, ele ficava doido para estar se encontrando com ela. Os caras que estavam na porta não permitiam que ele saísse tão fácil. Takashi, vulgo nosso loirinho. Este acabou aparecendo depois de alguns tempos na escola. O seu bom amigo pode se encontrar com ele. Este começou a perguntar o que estava rolando.
falando. Mas do nada, uma garota passa por si. Não vendo o que acabou de acontecer, ele apenas ignora, pois não vale a pena mexer com ela novamente. Pois alguns dias atrás, o pai da nossa morena acabou simplesmente indo até a sua casa. Chegando lá já, ele acaba dizendo aos seus pais que o nosso vermelhinho simplesmente foi para Dubai passar alguns dias. No entanto, o pai da nossa morena simplesmente pediu para que ele pudesse estar cuidando já da nossa morena, pois via que ele estaria meio que sendo aceito já em sua família. No entanto, ele precisará estar ficando de olho nela. Mas depois de alguns dias, ele acaba vendo ela só olhando o celular. Enquanto pensava que o moleque estava ignorando ela, chegando em sua casa, o pai de nossa morena simplesmente pergunta o que estava rolando, pedindo para que pudesse deixar ela em paz. O pai dela simplesmente fala onde que estava o nosso protagonista. Isto chama sua atenção. Agora que ele falou isso, essa queria mais respostas sobre o nosso protagonista. Ele fica feliz ao ver sua felicidade surgindo em seu rosto. Para isso então, ele pede para que pudesse estar seguindo ele até um porão, pois ele não deixaria ela na mão. Ó, até rimou. Dentro de um carrão conversível, podemos ver ele indo até o nosso protagonista. Eles acabam conversando que aqui fazia já 10 anos que eles não conversavam entre si. No entanto, ele acaba respondendo que isso foi frio demais. Só que ele fez de tudo para estar fazendo que seu futuro seja um pouco melhor do que o dele. Ignorando isto, ele já chega no prédio onde que o Yukino estaria preso. Chegando lá já então, ele acaba pedindo para que eles pudessem esperar, pois o pai dela acaba pegando uma maleta. Na maior paz, ela chega então em uma das funcionárias. Ela simplesmente faz uma ameaça bem simples a ela. Ela queria estar entrando. Caso não deixasse, ela irá mesmo fazer um finesse. Mas ela permitiu, pedindo para que ela seguisse até o elevador. Ela vai mais esta funcionária. No entanto, entrando dentro do elevador, ela começa a perceber que essa pessoa na porta era mais doida do que ela. Mas já subindo lá em cima, essa vê então um dos guardas protegia o Yukino. Mas ela tava doida para estar se encontrando com o nosso protagonista. Ela, com sua peixeira na mão, começa a correr na direção deste guarda. Ele não tinha tempo de reação, pois essa grudou nele. No entanto, nossa rainha da areia não gostou de só dar uma lascada de faca nela, nesse cara. Após um minuto, ela continuava. E assim vai continuando até acabar. Já no entanto, alguns outros guardas aparecem mirando nela, pedindo para que ela pudesse abaixar as facas, mas essa não estava a fim de fazer isso. No entanto, ela começa a correr na sua direção. Este bicho irá lascar uma bala na cara dela, mas do nada, outro já tira mais rápido nele. Este acaba meio que sendo atravessado, caindo. O outro acaba se surpreendendo, pois seu companheiro foi dessa para melhor. Surpreso com isso, ele acaba vendo ela chegando já perto de si. No entanto, já por fora, podemos ver o pai dela. Ele estava mirando em todos esses caras. Após forçar aquele branquinho, ele guia ela até um certo lugar onde que nossa porta estava. Chegando lá onde que nossa protagonista estava, ela se surpreende que ele estava lá mesmo. Agora então, ambos poderiam estar vivendo felizes para sempre. Ali então eles começavam a se abraçar. Felizão já com isso, eles ali acabam meio que se abraçando. No entanto, o outro lá acaba apontando uma arma para os dois. Mas nosso protagonista ficou preso neste lugar por um bom tempo. Este só simplesmente chega perto desse outro cara. Lá então ele faz uma pequena ameaça básica. Mas para não morrer, esse figurante aqui tentou meio que pedir por perdão, mas já era tarde demais. Nosso protagonista, mais aí Andare, acaba meio que lascando o fim nesse bicho. Logo após isto, ambos dois ali então começam a andar em direção à porta após este acontecimento. Mesmo que um acontecimento fosse necessário rachar seu crânio para parar os seus inimigos, ele estará fazendo isso, pois isto era uma coisa muito básica para estar fazendo por ela. Assim, logo depois então, ambos dois começam a sair do prédio. Junto depois de sair do prédio, ela então abraça o Yukino. Logo após, ela diz ao nosso protagonista que estava sentindo bastante a sua falta. Como não só ela, o nosso protagonista sentiu também um pouco de sua falta. Logo após, ele pede desculpa à sua mãe por ela ser um pouco fora de controle. Como forma de agradecimento, ela irá então mandar a mãe de nosso protagonista para o saco. Em vez de olhar isso com uma cara de surpreso, o cara gosta mais dela. Assim então, eles acabam entrando dentro de um carro. E Shigawa abre a porta do carro. Logo após isso, eles começam a dirigir de volta para casa. E ele então começa a perguntar a eles uma coisa. Esta era se ele se divertiu bastante nessa brincadeira. Um responde que sim, mas ela simplesmente pede para que ele pudesse calar a boca. No entanto, no outro lado, podemos ver então a mãe de nossa protagonista em um escritório. E um de seus guardas acabam meio que chegando nela, dizendo que seu filho acabou meio que escapando depois de uma boa confusão. No entanto, ele pergunta a ela se eles precisavam estar indo atrás dele novamente, mas ela simplesmente fala que não precisava disso, pois esta
protagonista acabou chamando uma equipe de limpeza. Então ela disse que seu filho estava disposto a matar junto com ela. Provavelmente isso era verdade. Para comprovar isso, ela abre a câmera. Lá, ela vê o amor de nosso protagonista se revoltando. Aqui, ela percebe quão frágil nosso protagonista é. No entanto, ela deixará ele de boa por enquanto. Mas se a nota dele continuar a cair, ela não terá escolha. Ela terá que estar encontrando a namorada sua. E ela terá que infelizmente mandar aquilo para um saco. E além do mais, ela quebra um tablet que segurava em sua mão, por meio que ter perdido seu filho por uma outra pessoa. Mas aqui, agora que o nosso protagonista se safou daquele tipo de prisão onde que sua própria mãe colocou ele lá, ele agora estará vivendo a vida quase de boa. Ou não tão quase de boa, pois a sua mãe estará de olho em si. Mas para saber se nosso protagonista vai estar se safando mais dela, nós aqui teremos que descobrir uma próxima parte. Só que aqui, para nós ter aquela parte 2, nós teremos que deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 8.000 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então, nos vemos por aí e obrigado por assistir.